Pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, da organização do evento, da Luciana. É uma honra estar aqui. Eu sou da fase pré-Arouca, não, pós-Arouca, desculpa. Mas é uma honra estar aqui dividindo uma mesa com, com pessoas tão capacitadas, com um papel tão importante aí no desenvolvimento das ciências de animais de laboratório. Espero poder contribuir à altura deles. Bom, como falou na minha apresentação, eu sou médico veterinário, atuo como responsável técnico na Unifesp, no biotério chamado CDM, que é um biotério de criação, é o biotério que fornece animais para toda a instituição. E atualmente também estou presidindo uma comissão do Conselho Regional de Medicina Veterinária, uma comissão chamada de Ciência de Animais de Laboratório. Então, fui convidado pela Luciana. A Luciana também faz parte da comissão, junto com algumas outras pessoas aqui presentes, a professora Cláudia, da USP, a Regina, uma bioterista que ela já não está mais atuando, mas ela tem todo um histórico super importante aí na área de animais de laboratório. A Ana Tada, que acho que quem teve nos cursos práticos teve a oportunidade de conhecer, pela Unicamp também, e eu e a Márcia pela Unifesp. Bom, eu vou falar rapidamente, gente, porque eu acho que o mais importante é a gente depois conversar mesmo na mesa redonda. Eu vou soltar só alguns tópicos aqui para a gente poder discutir depois. Primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que quem regulamenta toda a experimentação animal, como foi muito bem colocado pela Mônica, pelo André, é o CONSEA. Tem toda uma legislação já bem definida, que dá os limites do que cada um pode e deve fazer, quais os critérios de instalações, de condutas, de seua, de tudo isso. Mas nós, médicos veterinários, também temos uma outra entidade que nos regulamenta, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária. É para quem nós, enquanto profissionais, prestamos o que a gente precisa fazer. É eles que determinam e regulamentam quais são as nossas ações enquanto profissionais. E nós, como profissionais, responderemos ao Conselho Federal de Medicina Veterinária em caso de algum problema. Eu sou um dos que coaduna com a ideia de que o Conselho Federal deveria ter uma cadeira no CONSEA. Eu acho que teve um histórico que começou um pouco problemático, talvez, um pouco divergente, mas que hoje em dia eu tenho visto que tem tido cada vez mais harmonização entre o que o Conselho de Veterinário tem falado e o CONSEA. Falando de responsabilidade técnica, em 2012, o CONSEA lançou uma RN, chamada RN6, onde atribuiu ao médico veterinário o papel exclusivo ao médico veterinário, quer dizer, de ser o responsável técnico dos biotérios. Então, ele diz que o responsável técnico deverá ter o título de médico veterinário. E eu destaquei ali, também um pouco no sentido do que a Mônica falou, que eu já trazia que um dos papéis principais era assistir os animais em ações voltadas para o bem-estar e cuidados veterinários. Também o Conselho Federal, um pouco depois, fez uma resolução normativa para tratar especificamente da atuação do médico veterinário em biotérios em experimentação animal. É uma resolução bem mais recente, dada a falta de documentação de regulamentação nesse sentido. Então, lançou essa resolução normativa também, que ela trata exclusivamente da atuação do médico veterinário nas instituições de ensino e pesquisa e o seu papel como responsável técnico. Também é trazido, já no preâmbulo dessa legislação, o propósito de resguardar e defender o bem-estar dos animais. Então, é isso. Aí, o que a gente pode esperar de um veterinário responsável técnico? A gente tem aquele responsável técnico que é o fantasminha, que a instituição espera que ele seja o que ele mesmo quer ser, aquele cara que não vai, que não aparece, que ele está com um papel lá de regulamentar a situação da instituição. No outro extremo, a gente pode ter também aquele veterinário que se vê como fiscal, que o André falou, aquele que acha que ele está lá só com esse papel de fiscalizar e de apontar as falhas e de apontar os erros. Mas aí vamos ver um pouquinho o que aquela resolução normativa do CONSEA trata.
Primeiro que o fantasminha, ele não pode acontecer. Isso está muito claro no Código de Ética Veterinário, que é vedado ao veterinário assinar contratos de prestação de responsabilidade técnica com finalidade específica de regularizar formalmente a empresa obrigada a registro. A gente sabe que tem muitos veterinários que passam por essa pressão de, olha, não precisa fazer nada, vem aqui, só assina para a gente, só para a gente ter tudo regularizado em relação, né, aos nossos cadastros, tudo. Mas o veterinário que se submeter a isso, ele tem que estar ciente que ele está cumprindo uma infração, que ele está incorrendo numa infração ética e caberá sanções pelo órgão fiscalizador, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu pus aqui, claro que não é para a gente ler inteiro, mas é uma resolução curta, essa que eu falei, a Resolução 1178, né, de 2017, que dispõe sobre a responsabilidade técnica em estabelecimentos que criem ou utilizem animais para atividades de pesquisa e ensino. Então, como eu falei já logo no começo, ele frisa o papel de defender o bem-estar animal. Em dois momentos, isso aparece já no começo da lei, tanto no preâmbulo, quanto aqui como nas atribuições do médico veterinário responsável técnico de biotério. Aqui também assegurar a saúde e o bem-estar dos animais, né? Possuir conhecimento em procedimentos clínicos, visando, né, o bem-estar animal, enfim. Então, acho que a palavra-chave, como a Mônica falou, nesse momento, do médico veterinário, é bem-estar animal. Aí, aqui já é a segunda parte final da normativa, e ela acaba aí, ela é uma normativa curta, ela teve um caráter de ser um pouco genérico mesmo, talvez até para dar uma margem para que o veterinário possa trabalhar. Tem instituições de todo tipo no Brasil, né? Nós temos instituições públicas, privadas, com maiores ou menores recursos, maiores ou menores condições. Então, acho que o veterinário tem que estar sensível a isso e conseguir se adaptar. Mas o que eu acho interessante, que eu destaquei aqui, são os verbos que foram utilizados na normativa, né? Então, tem lá em cima, ó, orientar contra o controle, assessorar, orientar, recomendar e orientar, contribuir, orientar, colaborar, orientar, enfim. Eu acho que isso mostra um caráter dessa normativa de colocar o veterinário como alguém que não é nem o fantasminha, nem aquele fiscal, aquele policial. Ele é alguém que está lá para fazer parte da equipe do biotério, para colaborar, para contribuir, para trazer, pela expertise dele, condições de melhorar aquele problema, não só de apontar, né? Então, naquele slide lá que eu falei, o que esperar do médico veterinário? Ele ser o fantasminha? Eu falei, nenhum dos dois, ele tem que ser um ente participativo, ativo do biotério, do qual ele está assumindo a responsabilidade técnica. É claro que ele não é a pessoa que vai executar alterações, por exemplo, de ordem da RN15, que são condições estruturais do biotério, né? Mas ele tem que apontar, isso também é trazido aqui, né? Uma coisa que assim, gera muito medo entre os veterinários, a questão, mas e se eu estiver num biotério onde as condições não estão adequadas? Ele precisa se desesperar, não dormir à noite? Né? A própria normativa fala, em amarelo aqui, que o veterinário ele deve gerar documentação que evidencie a sua atuação e permita o controle, a regulação e a avaliação dos serviços prestados, como definir documentação de rotina da instalação. Ou seja, ele tem um papel de gerar documentação, até para ele não ser omisso, né? Para ele não ser acusado de estar numa condição onde tem coisa errada e ele não poderia estar fazendo. E mais do que isso, né? Não só para ele se resguardar, é para ele gerar documentação que seja usada para melhorias do biotério. Eu acho que um coordenador de biotério, um gestor, ele tem que receber essa documentação como uma assim, nossa, tem alguém me ajudando. Tem alguém que está me dizendo aqui coisas que estão erradas, que quer me ajudar a regularizar, né? Nós estamos aqui numa mesa redonda de regularização dos biotérios. Então, eu acho que a gente tem que enxergar o médico veterinário responsável técnico com esse caráter, um caráter colaborativo, um caráter de alguém que está lá para orientar, para ajudar, para aprender e para participar. Bom, o Conselho Regional de Medicina Veterinária também faz a sua documentação, né? Embora, claro, é uma coisa nacional, mas cabe aos conselhos regionais também gerar formas diferentes, às vezes, de fazer o que tem que fazer na legislação. O Conselho aqui de São Paulo, como a maioria dos conselhos, também tem
um manual de responsabilidade técnica. Ele traz algumas atribuições de caráter bem técnicos do que o RT deve cumprir, né? Eu nem pus aqui porque eu sei que está em vias de sair uma nova edição, já era para ter saído, talvez em breve a gente tenha uma nova edição desse manual de responsabilidade técnica. Está na 3ª edição, vai ter a 4ª agora, e foi muito trabalhado com as comissões, tanto de responsabilidade técnica, com a doutora Rose Bosch, que estava aqui, não sei se ela ainda está, com a comissão de animais de laboratório, né? Então, a gente está procurando também adequar esses manuais às nossas realidades. Como eu falei, existe uma comissão no Conselho Regional de Veterinária de São Paulo, que é essa comissão que eu já apresentei aqui. Então, é só para mostrar que é uma iniciativa aqui do nosso CRMV de ter comissões que assessoram a presidência do Conselho para discutir questões específicas, né? A área de veterinária tem muitas atuações, então, às vezes, fica difícil de a presidência enfim, todo o colegiado do Conselho discutir tudo sem ter um corpo técnico auxiliando. Falando um pouquinho da regularização do biotério, acredito assim, o doutor André mostrou lá, temos 1.800, né, não instituições, mas locais, né, de experimentação animal registrados, né. Imagino que isso não é novidade para ninguém, porque hoje em dia, no CIUCA, para você poder seguir em frente com o seu credenciamento, já tem obrigatoriamente que ter lá a anotação de responsabilidade técnica. O CIUCA antigo, antes, não tinha essa obrigatoriedade, né? Agora já é obrigatório. Então, assim, já é pré-requisito para você estar no CIUCA, estar regularizado perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Até a legislação faz uma diferenciação, que as instituições públicas são isentas de pagar algumas das taxas, enquanto as privadas não têm que pagar tudo, né? E cita explicitamente aqui os biotérios. Gerou já dúvidas. Às vezes o Conselho recebe consultas para saber, mas a gente é instituição de ensino, a gente é faculdade, a gente precisa, claro que precisa, né? É uma instituição que precisa estar credenciada junto ao Conselho. Então, isso traz até explicitamente nas normativas, né? E o que fala aqui é que a pessoa jurídica, né, ela tem o dever de se registrar e deve possuir obrigatoriamente um médico veterinário ou zootecnista, dependendo da atividade, como responsável técnico, né? O profissional somente é, de fato, responsável técnico quando ocorre a averbação da sua responsabilidade técnica, que é a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Então, não basta ter um médico veterinário lá na equipe, se ele não fizer a ART dele, ele não oficializa isso junto ao Conselho. Então, é importante que se faça essa anotação de responsabilidade técnica. O Conselho de São Paulo, aqui eu falo de São Paulo, né, porque a gente tem uma vivência, os conselhos têm algumas pequenas variações, mas acredito que todos sigam uma linha muito parecida. Ele já traz, dado a demanda grande que teve de credenciamento de biotérios, porque por conta do CIUCA teve uma demanda alta, ele já traz até na página, né, olha, como fazer a regularização, o registro de biotérios de instituições ligadas à administração pública, e ele traz o rol aqui de documentação que precisa, né? Dá para ver que aqui já precisa ter a anotação de responsabilidade técnica. Então, ou seja, o veterinário já tem que estar lá, estipulado isso para fazer o registro do biotério no Conselho de Veterinária. Já tem também uma parte só para falar de biotérios de instituições privadas, porque aí muda um pouquinho, tem que trazer atas e coisas do CNPJ, tudo, né? Mas só para mostrar para vocês de que tem já isso no próprio site. E aí tem uma questão assim, que suscita também bastante dúvida sobre a anotação de responsabilidade técnica. A primeira coisa que é o mais polêmica é a questão da carga horária. Não tem um número muito real e evidente na legislação do quanto deve ser a carga horária mínima de um veterinário. O Conselho de São Paulo, ele recomenda um mínimo de 6 horas por semana por biotério, né? Tem outros conselhos que eu sei que pedem até mais e tem outros que não pedem nada, nenhuma carga horária mínima, né? É óbvio que isso tem que ter um bom senso, tanto do profissional que vai assumir a responsabilidade, quanto do seu empregador, de que seja uma coisa feita com bom senso, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo que o Conselho recebeu
uma proposta de um veterinário que ele ia ser responsável técnico de segunda a sexta-feira em Ribeirão Preto, de manhã, e de segunda a sexta-feira em São Paulo, num outro biotério à tarde. Né? Então, essa, obviamente, é uma condição que é inviável de ser atendido de um ponto de vista realista. Então, depende, claro, da complexidade do biotério, do tamanho do biotério. Você tem biotério que, às vezes, é uma pequena sala, você tem biotérios que é um prédio de 4 andares. Então, tudo isso tem que ser levado em conta com muito bom senso. Né? A duração da responsabilidade técnica, isso é uma coisa relativamente recente, ela passou de um tempo para cá a ser de 1 ano, ou seja, anualmente ela tem que ser renovada. Não tem mais o caráter indeterminado da duração. O veterinário pode ficar o tempo que for necessário como responsável técnico da instalação, né? Mas ele tem que anualmente reapresentar a sua documentação para poder fazer essa renovação. Se caso ele sair, é importantíssimo que seja dada a baixa da responsabilidade técnica, porque senão ele continua respondendo, mesmo não atuando, ele continua respondendo pelo biotério que ele tinha assumido a responsabilidade técnica. E uma coisa que também gera bastante dúvida é, a partir do momento que o veterinário sai da baixa, ou tem qualquer outro problema do ponto de vista do cadastro, a pessoa jurídica tem até 20 dias úteis para promover a regularização disso. Então, se um veterinário sair, você tem até 20 dias para poder regularizar. Aqui é a carinha do modelo de anotação de responsabilidade técnica, né? Onde é colocado aqui a carga horária, que ele vai assumir, a duração do contrato, que pode ser menos de 12 meses, mas não mais, né? A descrição sucinta do que ele vai fazer no biotério. E aqui a assinatura do contratante, quem responde pelo CNPJ. Isso, em coisa privada, é um pouco mais fácil. Às vezes, a instituição pública gera também algumas divergências aí. Porque, por exemplo, tem instituições que cada, por exemplo, faculdade dentro da universidade tem um CNPJ próprio. E quem responde é o diretor daquela unidade. Por exemplo, a Unifesp, não. Ela tem um único CNPJ para a Unifesp inteira. Então, quem responde pelo CNPJ é a reitora da universidade. Então, tem que tomar uns cuidados, porque isso é muito recorrente de ter problemas, e aí o registro não ser aceito, ter que voltar e refazer. Tá? Então, com isso aqui, essa anotação de responsabilidade técnica, uma vez assinada, homologada pelo Conselho, é o que vai ser anexado no CIUCA, para poder fazer o credenciamento lá junto ao CIUCA. Né? Como eu falei aqui, só repetindo, então, na tela de cadastramento do CIUCA, é obrigatório aqui ter a anotação de responsabilidade técnica anexada, senão você não finaliza. Então, um resumo da ópera é o seguinte, né? Inicialmente, você vai iniciar o registro do seu biotério. Você tem que começar por aqui, fazer o registro do biotério, concomitantemente fazer a RT, porque você só vai finalizar um tendo a outra. Uma vez tendo a RT, você anexa lá no seu registro do CIUCA, né, para você poder se credenciar. Isso feito, você está credenciado. E, anualmente, você tem que fazer a renovação da sua responsabilidade técnica. Então, era isso, gente. Foi uma coisa assim, para a gente só trazer algumas questões para depois debater na mesa redonda. Tá? Obrigado pela atenção de todos.